Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, está no ar o nosso Esporte Mais e uma terça-feira de grandes decisões. O Brasil venceu a Alemanha, hein? A Alemanha do 7-1, vencemos por 1-0, mas está mais do que ótimo. A Espanha atropelou a Argentina por 6-1 e daqui a pouquinho tem Palmeiras e Santos no Pacaembu, um jogo que promete pegar fogo. E a pergunta de hoje é justamente a seguinte: quem avança, quem vai para a final? Palmeiras, que já tem a vitória por 1-0 do último jogo, ou Santos, que vai conseguir uma reviravolta? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. Para responder essas e outras perguntas, Gabriel Plaza, jornalista. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Roberto. Boa noite a todo mundo que está em casa. Primeira parte, o dia começou muito bem com Espanha ganhando 6-1 da Argentina e o Brasil ganhando da Alemanha, então tudo bem até agora. A gente vai falar desses e dos outros jogos também. Vamos ver os nossos destaques de hoje. Federação Paulista define datas e horários dos jogos da semifinal da Série A2 do Paulistão. Renato completa 400 jogos com a camisa do Santos e recebe homenagem. Keno revela a bronca de Roger Machado. Polêmica entre Carille e Aguirre segue durante a semana. Sheik deve ser titular contra o Tricolor amanhã. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. Vamos começar falando do Paulistão, da Série A2, do São Bernardo contra o Oeste. A Federação Paulista de Futebol definiu datas e horários dos jogos da fase semifinal da Série A2 do Paulistão. Oeste e São Bernardo se enfrentam nesta sexta-feira, às 9 horas em Barueri, e na próxima terça-feira acontece o jogo de volta no estádio 1º de Maio, às 8 horas da noite. Pelo outro lado da chave, 15 de Piracicaba e Guarani duelam no estádio Barão de Serra Negra no sábado, às 8h30 da noite, e em Campinas, na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Pois é, Oeste e São Bernardo em Barueri, jogo que já aconteceu pela primeira fase, só que naquela oportunidade o São Bernardo empatou por 1-1, que nesse caso não é um resultado ruim, né? O que difere nessa fase é que são 2 jogos e que o São Bernardo vai decidir em casa. A melhor coisa no mata-mata é você decidir o segundo jogo em casa, porque com a sua torcida do lado, com você podendo correr no campo que você está acostumado a treinar, então é muito importante você decidir o segundo jogo em casa. E 1-1 no jogo de volta, se repetir o resultado, no jogo de volta o São Bernardo tem totais condições de ir para a final. Lembrando que o São Bernardo só perdeu uma partida em toda a temporada, que foi fora de casa. E hoje também a gente teve o jogo do Brasil e Alemanha. A Alemanha um pouquinho desfigurada, mas é a Alemanha atual campeã do mundo. A gente não tem as imagens aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa partida. Brasil e Alemanha para dar uma lavada na alma, né? Não, deveria ter sido 8-1 pro Brasil, só para dar aquela descontada. Mas 1-0 tá bom, o Brasil jogou bem. A gente estava até conversando que o coração desse time da Alemanha é o Kroos. E ele jogou e jogou bem, deu 60 passes, não errou nenhum. Lançamento, passe de lado, não errou nada. Então, o principal jogador, o Kroos, jogou e o Brasil conseguiu vencer um jogo muito disputado. O Tite colocou os 3 volantes marcando muito bem. O time do Brasil você via saindo de trás, tabelando, com bastante triangulação. Então foi um jogo, um bom teste para a seleção brasileira, um bom teste para esse time mais fechado do Tite. E ainda bem que o Brasil ganhou, não tomou outra goleada. E assim, o legal é que o ataque espetacular a gente já conhece do Tite. E agora a gente conheceu um pouco mais do trabalho dele defensivo, porque ele atuou contra uma seleção atual campeã do mundo, uma seleção de alto nível, é o que vai ter na Copa do Mundo. Então hoje a gente viu o trabalho defensivo da seleção brasileira, como você falou, saindo ali sem vaidade, todo mundo ajudando na marcação. Esse é o estilo Tite, né? Esse é o estilo Tite e isso que fez o Tite ganhar a Libertadores e ganhar principalmente o Mundial pelo Corinthians, jogando contra um time europeu, sofrendo a pressão, só que quando chegava lá na frente conseguia matar. E é isso que é importante, com as linhas bem definidas, com o time jogando quase num 4-5-1, bem definido ali quem marca quem, os pontas acompanhando os laterais. O Paulinho jogou muito bem, para variar, que o Paulinho, para mim, é o grande nome dessa seleção depois do Neymar. O Casemiro também, muito bem. Todo mundo jogou bem, então o Tite sabe as peças que ele tem na mão e sabe o que ele pode fazer. Então, um teste contra uma grande equipe que não tinha feito jogos contra grandes equipes, não tinha jogado contra times europeus e ganhado os jogos. Jogou contra a Inglaterra, mas empatou 0-0, não jogou muito bem. Então é um bom teste, o Tite conseguiu fazer essa formação
ir além. Então, o Brasil tem tudo para conseguir chegar no Hexa, é o que a gente mais espera. Você acha que ele vai manter essa formação com 3 volantes somente contra times grandes ou na Copa vai entrar o Renato Augusto e o Fernandinho não vai jogar? Eu acredito que ele não vai manter essa formação, porém o pessoal lá da frente precisa ajudar a marcar. Se ele colocar Casemiro, Paulinho e Felipe Coutinho, por exemplo, no meio com William, Neymar e Gabriel Jesus, eles vão precisar ajudar. Mas não é a característica. Então, ele sabe, ele fez exatamente esse teste para ver as peças que ele tem na mão e o que ele pode usar ao decorrer da Copa do Mundo, que é um tiro curto, são 7 jogos. Então, você tem que jogar aquele jogo, aquele momento. Então, não é um campeonato de pontos corridos. Se você perder um jogo, você pode recuperar no próximo. Então, é um tiro curto. Então, ele sabe exatamente o que ele tem nas mãos e o que ele vai fazer na Copa do Mundo. O importante é que ele tem essa variação e essa capacidade para mudar na hora certa e conquistar muitas vitórias. Tenho certeza que o título vai chegar. Daqui a pouco tem Palmeiras e Santos. Na última rodada, o Palmeiras venceu o Santos por 1-0. Foi o jogo de número 400 do Renato com a camisa do Peixe. Ele foi homenageado. Daqui a pouco, Palmeiras e Santos se enfrentam pelo segundo jogo da fase semifinal do Paulistão. No primeiro jogo, o Verdão venceu fora de casa por 1-0 e agora joga por um empate. A partida do final de semana foi marcante para o volante Renato, que completou 400 jogos com a camisa do clube praiano. Queria te homenagear em nome de todos que estão aqui, inclusive do Santos Futebol Clube, pelos 400 jogos, pela fibra, dedicação e de todos esses anos. Você é especial para nós, né, como caráter, como jogador, como profissional que você sempre foi. E eu tenho certeza que o dia que você parar ainda terá ainda muitos anos com a gente por aqui. Agradeço a todos também por fazer parte, né, dessa minha história um pouco, né? Começou um pouquinho lá atrás, alguns, né, eram já nascidos, mas realmente a maioria era nascida. Eu acho que para mim é uma conquista muito grande, um orgulho, uma honra também de vestir essa camiseta, aquilo que eu sempre falei. Eu sou santista desde pequenininho e para mim foi um sonho realizado estar jogando no Santos, e chegar a essa marca para mim também é uma honra muito grande, e junto com vocês aí procurar sempre fazer o melhor. Eu acho que toda vez que eu entro em campo, né, e até venho trabalhar, procuro fazer o melhor. Às vezes sai como a gente quer, às vezes não, isso faz parte também da vida, mas é um orgulho grande de poder chegar a essa marca. E como o senhor falou, se Deus quiser, quando eu parar, poder também estar querendo ajudar o Santos, porque o que fica guardado aqui no coração. E só tenho a agradecer a todos, né? Especial para a minha família aqui, pegou de surpresa. E vamos junto. Tá aí o Renato, merecida homenagem para um grande jogador que tem uma história muito bonita com a camisa do Peixe. Agora a gente fala um pouquinho do Palmeiras, que é o adversário do Santos daqui a pouquinho. Um dos destaques do Palmeiras, Keno revela como levou uma bronca de Roger Machado e cresceu de produção em 2018. O atacante será titular do Verdão hoje contra o Santos novamente. Com a ausência de Borja, que está na seleção da Colômbia, Keno se tornou peça fundamental do treinador. Tem que ter cobrança, a gente é muito cobrado, cara. A gente tem que levar isso para dentro de campo também. Se a gente não levar, a gente não consegue evoluir. Essa cobrança do Roger é uma cobrança muito firme. Ele teve a cobrança comigo, eu não abaixei a cabeça, eu respeitei a cobrança dele comigo pessoal e pude treinar mais forte e fui feliz em 2 jogos. Então, essa cobrança que vai a gente ir mais para frente. A cobrança para me incentivar mais ainda. Ele, como eu falei, ele sabe da minha qualidade, do meu potencial. Ele me chegou para mim e me deu um esporro, mas porque ele sabia que eu podia ajudar a equipe. Eu não fiquei de cabeça baixa, eu cheguei em casa, conversei com minha esposa, fiquei um pouco cabisbaixo, mas eu voltei para treinar mais forte, porque aquela cobrança foi para me levantar, não foi para me tirar do time, para mim ficar a cabeça baixa. Eu sei que
essa cobrança eu fico muito feliz, porque ele vai cobrando jogadores que ele sabe que tem qualidade. Então, eu fico feliz por ele estar no meu pé o tempo todo, porque eu posso dar mais para a equipe. Um grande jogo, né, Gabriel? Que o Palmeiras venceu o Santos por 1-0, mas o Santos fez um segundo tempo muito bom, não tem nada definido. Se o Santos fizer o jogo inteiro igual o segundo tempo, não tem Jailson que segure, porque o Santos jogou muito bem, o Palmeiras não jogou nada no segundo tempo, então o Santos tem um bom time, tem totais condições de reverter o placar, porém, o Palmeiras está jogando em casa com o apoio da torcida, então tá sempre um passo à frente. E o Palmeiras que já não leva, tem um ataque muito badalado, meio campo também, mas a defesa que não leva gols há 5 jogos, né? E muito graças ao Jailson. Porque no último jogo, por exemplo, Thiago Martins, a saída de bola, o Thiago Martins escorregou, ficou o Gabigol com o Jailson cara a cara, o Jailson fechou o gol. Então a defesa tá começando a se entrosar agora, mas é muito em função mesmo do Jailson. E assistindo um clássico como esse, o melhor jeito de assistir um jogo como esse é comendo muito bem, comendo um ótimo churrasco e uma deliciosa pizza, então vá até o Caravana. Boa noite, Roberto. Boa noite a toda a galera do Esporte Mais. Olha, agora nós vamos falar de coisa boa, que é comer. Tem coisa melhor do que comer? Claro que não, né? Quer dizer, tem. Mas vamos falar de comida agora. Ronaldo, conta um pouquinho pra gente sobre o restaurante Caravana. Isso, a gente abre a partir das 11h30 com um maravilhoso buffet de comida mineira, saladas, grelhados e também da culinária japonesa. E a partir das 18 horas, a gente abre aquele maravilhoso rodízio de pizza com doces e salgados, que é uma delícia. Uma delícia mesmo. Olha, esse restaurante tem quase 20 anos de tradição, qualidade no atendimento. Vem pra cá porque você vai ser super bem atendido, vai apreciar toda essa culinária aqui, que é uma mistura, na verdade, para todos os gostos. Se você quer vir conhecer, qual que é o endereço, Ronaldo? Rua Carlos Olavo Vicentino, número 77, o telefone para contato é o 4341-7688. Como ele já falou, tem mais de 20 pratos quentes, tem pratos de salada também, tudo isso muito mais você encontra aqui. Mas agora é com vocês aí no estúdio. Pois é, Caravana é sucesso garantido. A gente vai pro rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Gabriel, antes da gente continuar falando do clássico, porque agora a gente vai falar um pouco de São Paulo e Corinthians, eu quero te dar um presente. Presente do nosso parceiro Barba de Respeito. Vai cuidar dessa barba, desse visual que tá um pouquinho judiado, agora vai ficar um pouco melhor, porque essa empresa resolve. Barba de Respeito tá aí pra isso. Tenho certeza que você vai gostar e vai dar um resultado legal. Foi traído um pouco, mas obrigado. Tô precisando dar uma arrumadinha na barba mesmo, tá crescendo um pouco, preciso dar uma baixada. Mas obrigado, eu gostei do presente. Aí, pro pessoal que quer conhecer esses e outros produtos do pessoal da Barba de Respeito, acesse o site, acesse as redes sociais, tenho certeza que vai gostar. Vamos falar um pouquinho do São Paulo. O Aguirre parece que vai manter a mesma equipe. Um clássico entre Corinthians e São Paulo sempre é apimentado, mas o último também gerou polêmica entre os treinadores dos dois times. Carille ficou chateado por Aguirre não ter cumprimentado antes da partida. O uruguaio alega que não reconheceu. Esse é o VT da polêmica entre Aguirre e Carille, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos falar do Aguirre, que vai manter a formação que venceu o Corinthians por 1-0.
E não entrou o VT do Aguirre, que vai manter o time titular contra o Corinthians, mas entrou o vídeo do Rogério Ceni, do 100º gol do Rogério Ceni sobre o Corinthians, porque hoje esse gol completa 7 anos e a torcida de São Paulo está comemorando muito nas redes sociais, tirando sarro do Corinthians, dos corintianos. Essa rivalidade é válida, né? Essa rivalidade é válida. A única coisa que não é válida é o cara sair na rua dando murro, madeirada nos outros, isso não é legal. Mas o Rogério Ceni fazer o 100º gol contra o maior rival é totalmente folclórico, né? Fazer um gol de falta, da onde ele gostava de bater falta, contra o maior rival, então, muito legal. E a respeito do Aguirre manter o mesmo time, tá certo, é aquela velha história, time que tá ganhando não se mexe. Jogou bem, o time tá com os desfalques, Rodrigo Caio, Cueva, tem os desfalques, então essa é a melhor formação que ele tem na mão dele, então ganhou o último jogo, deixa o mesmo time, que tá dando certo e vai dar certo até o final do campeonato e talvez ir para a final do Paulistão. Você acha que vai ter outro goleiro na história do futebol que vai marcar 100 gols? Não, eu acho que o Jean, que agora tá no São Paulo, ele bate muito bem na bola, tem bastante o cacuete de bater falta mesmo, bater pênalti, só que não vão dar mais espaço para um goleiro igual davam para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni era capitão, era presidente de São Paulo, era batedor de falta, batedor de pênalti, fazia tudo no São Paulo. Então o espaço que ele tinha, a moral que ele tinha dentro do elenco, fazia com que ele chegasse lá, não, essa daqui eu vou bater, essa daqui você pode bater. Então o Jean não tem esse espaço, então eu acredito que não vai ter um goleiro que chegue a 100 gols e não vai ter um goleiro que chegue a 50 gols. A gente falou da rivalidade saudável, agora a gente vai falar de uma rivalidade que virou piada de tão ridícula que é Aguirre versus Carille. Um clássico entre Corinthians e São Paulo sempre é apimentado, mas o último também gerou polêmica entre os treinadores dos dois times. Carille ficou chateado por Aguirre não ter cumprimentado antes da partida. O uruguaio alega que não reconheceu. Após as declarações, o técnico do Timão virou piada nas redes sociais. Eu dei uma dura nele sim, porque eu sou um que sempre estou protegendo, que vem da qualidade de fora, e ele passou no início do jogo na minha frente e não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado, né? Então eu sou sempre perguntado o que você acha de técnicos estrangeiros, e eu sempre falo que se é para acrescentar, as portas estão abertas para todos, né? E ele teve a cara de pau de falar que não me conhecia, não me conheceu. Então é um pouquinho de educação também. E no intervalo, na hora que o árbitro chamou, eu cobrei isso dele. Falei, você vai ver o tratamento que você vai ter lá na arena. Eu vou lá no teu vestiário te dar um presente, tá? Então fiquei muito chateado com o Sim, porque falar que um técnico do Corinthians, com essa marca de 100 jogos, 1 ano, o cara aqui no Brasil, já trabalhou no Atlético, trabalhou em falar que não conheceu, que não conhece, foi um desrespeito muito grande e eu fui cobrá-lo. E ali ele veio pedir desculpa em relação a isso. Então não tem nada de panos quentes pro próximo jogo, não. Panos frios pro próximo jogo. Demonstrou uma certa chateação em relação a você por não tê-lo cumprimentado no começo do jogo e achou meio... não entendeu a sua explicação de que você não o reconheceu ou não o conhecia. Queria que você desse a sua versão sobre o ocorrido. Por favor. No, fico sorpreso que a primeira pergunta da coletiva é uma coisa que aconteció dentro del campo. Você no debería tener esa información, mas fico sorpreso porque normalmente las cosas que pasan dentro fican ahí. Mas agora que você me pergunta, uma coisa normal. Eu estava focado no jogo, estava pensando em coisas de jogo, eu não estava olhando. Agora, eu não reconheci ele, é verdade, porque não estava pensando nisso. Agora, os treinadores se complementam, mas se você vê qualquer jogo internacional, quando acaba o jogo, parabéns, ganhou, perdeu. Então, não vejo que seja uma coisa errada, mas como ele talvez não entendeu, acabou o jogo e fui a falar com ele. Me desculpa porque não reconheci você. Eu não estava pensando nisso, sabe? Então estava focalizado no jogo. Mas são coisas que para mim ficam aí. Se você vê, eu nunca tive nenhuma diferença com nenhum treinador
en toda mi carrera. Entonces una cosa para mí que no existe, acabó y fica dentro del campo. Mas son cosas que con los años uno va pegando experiencia y va entendiendo. Pois é, que situação, hein? Não, cara, ele não pode ser verdade que ele esteja fazendo isso. Para mim é exatamente o que o Raí falou, que ele tá querendo levar para um outro lado e tudo mais, porque ele falar que o Nenê fez o gol e foi lá gritar na cara dele, ok, porque aconteceu exatamente isso. Mas falar que o Aguirre não cumprimentou ele, que é impossível não saber quem é ele, não pode ser verdade. Me faltam até palavras para falar sobre esse assunto. Eu tô desconfiando de que o presente que ele vai levar pro Aguirre amanhã é a camisa dele de 100 jogos do Corinthians. Falar, aqui, ó, essa é a minha história. Ou uma bomba, né? Ou uma bomba, não sei. Ou, não sei, vai levar um gravador, pedir pro Aguirre gravar Oi, Carille, ele ficar ouvindo toda vez que ele se sentir sozinho, que não é possível. O Aguirre não tava pensando em dar oi pra ninguém, e geralmente na Europa, os técnicos se cumprimentam só após o término da partida, então não é comum se cumprimentarem no começo. Então o Aguirre estava focado, o Rodriguinho tinha acabado de sair a notícia que o Rodriguinho não ia jogar, que tinha sentido uma contratura na coxa. Então o Aguirre estava focado no time dele, não ia parar, oi Carille, tudo bem? E ir embora. Ele estava focado no time dele e pronto. Depois ele até conversou no intervalo ali, que teve uma confusãozinha, eles conversaram. Então o Carille não pode ser verdade isso que ele está falando. Então, pra gente encerrar aqui, o seu palpite pro jogo de hoje. Pro jogo de hoje e pro de amanhã não. De amanhã você vai estar aqui, então primeiro pro jogo de hoje. Pro jogo de hoje eu acho que o Palmeiras passa com 2-0, 2-1 e vai pra final. E aí amanhã a gente vê quem vai pra final. Tenha calma, amanhã você fala do seu Corinthians. Pessoal, Esporte Mais Live ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta ao vivo e no mesmo horário.